Por gentileza, em Colossenses capítulo 3, eu estarei lendo os versículos 5 a 10. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Bondoso e maravilhoso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para cultuar o Senhor, para Te adorar, para Te louvar, mas também para ouvir a Tua voz, o Teu conselho, para sermos estabelecidos cada vez mais no conhecimento do Senhor. Cuida do nosso coração nessa manhã, Deus, cuida das nossas vidas, continua falando conosco e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, falar sobre pecado é sempre um desafio muito grande, porque o pecado, querendo ou não, ele ofende muito o nosso coração, não é verdade? Toda vez que a gente fala de pecado, é necessário falar com muito cuidado, com muita propriedade, mas tem que ter esse cuidado, porque o nosso coração se aflige muito facilmente quando a gente fala de qualquer tipo de pecado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós reparamos que ela fala, sim, muitas coisas a respeito do pecado, mas ela nunca fala do pecado sozinho. Não sei se os irmãos já tiveram essa percepção, mas ela nunca fala do pecado de maneira solitária. Por exemplo, você simplesmente não deve fazer alguma coisa porque isso é pecado, ponto final. Ela sempre vai trazer um contraponto, ela sempre vai trazer algo a mais. E ela não fala do pecado sem também falar da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, de quem o Senhor é. A nossa luta contra o pecado, ela não é uma luta em vão, e a nossa luta contra o pecado, ela não é uma luta solitária. Ela também não é uma luta por méritos. Ninguém que luta contra o pecado está lutando para ganhar alguma coisa. Porque nós, na verdade, sempre perdemos quando agimos dessa maneira. A luta contra o pecado, ela precisa ser uma luta acompanhada do próprio Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus não é possível vencer o pecado. Você pode até deixar de praticar X ou Y atitude, mas o pecado em si, nós só vencemos com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao olharmos para esse texto, irmãos, nós reparamos 3 atitudes que o crente, que eu e você, precisamos ter com relação ao pecado. Pecado que todos nós somos assediados, pecado que tenta todos nós. Ninguém é isento da tentação do pecado. Cada um talvez à sua maneira, ao seu estilo, ao seu jeito, mas todos nós, ao mesmo tempo, somos assediados pelas tentações. E para que nós possamos continuar vencendo o nosso pecado, para que a gente continue lutando contra o pecado, 3 atitudes são extremamente importantes. A primeira dessas atitudes está logo no versículo 5, quando o texto vai dizer para nós que nós precisamos matar o pecado, matar os desejos da nossa carne. Nós precisamos abandonar o velho homem. Será que você já parou para pensar o que é o texto bíblico? O que Deus quer dizer com esta ideia de matar o velho homem? Matar a natureza terrena, a velha natureza, o velho homem?
Você já parou realmente para pensar o que é que significa isso na sua vida? Que diferença isso faz na sua vida? Quando nós olhamos, irmãos, para essas frases de efeito que a palavra traz, façam morrer o velho homem, façam morrer a velha natureza, nós precisamos reparar que a palavra está falando sobre abandono, sobre abandonar. E aqui eu queria trazer uma rápida ilustração para que você pense. Imagine-se você andando em um belo campo, campos verdejantes, com céu azul, calor, não esse frio que está agora, e você está andando nesse pasto e logo depois então você vê que existe um abismo. E você vai andar perto do abismo, para dar uma olhada, para ver o que tem lá. E você acha bonito o que tem lá. Abismo, tem um rio lá no fundo, né? Pode ter várias coisas no abismo. E você começa a andar perto do abismo. E por um acidente infeliz, você acaba caindo do abismo. De quem é a culpa? Quando nós olhamos para isso, é a mesma ideia do pecado. Muitas vezes, nós olhamos para o pecado como algo que é bom, e o pecado é bom mesmo. Se alguém disser que o pecado não é bom, estará com certeza mentindo. O pecado é muito bom, senão ninguém fazia. Seria maravilhoso se o pecado fosse igual ao jiló. E eu sei que tem gente que gosta de jiló. Você vê que até nisso não dá para fazer a ilustração. O pecado é assim, ele é bom sim. No entanto, ele é bom de uma maneira ruim, porque ele nos afasta de Deus, porque ele nos leva para longe de quem Deus é, porque ele nos afasta daquilo que Deus nos criou para ser, para viver e para fazer. Ele nos afasta da nossa real natureza, ele afasta a nossa identidade de Deus. Ele destrói a nossa vida. E tudo isso porque ele é bom. Mas é um bom ruim, é um bom passageiro, é um bom terrível. É um bom que nos leva a olharmos no abismo. E a palavra de Deus então pede para que nós possamos abandonar o pecado. E essa é uma atitude radical que nós precisamos ter. Às vezes a gente trata o pecado como uma coisa que não é tão maléfica assim, que não é tão maligna assim. E é por isso que nós caímos no abismo. Porque muitas vezes nós olhamos o pecado como apenas algo bom. Algo que não atrapalha, algo que não incomoda, algo que não faz tanto estrago assim. Algo que talvez diga respeito só a mim. E esse talvez seja um dos piores erros que nós podemos cometer. Nós precisamos agir de acordo com o que o texto bíblico nos ensina e precisamos fugir do pecado. Nós precisamos abandonar os desejos pecaminosos. Lutar contra o pecado é abandonar os nossos próprios desejos. É lutar contra os nossos próprios desejos. É lutar contra as inclinações da nossa carne, contra as tentações. É realmente fazer um serviço, um trabalho de abandonar, de limpar o nosso coração dos desejos de pecar. Isso vale para todos os tipos de pecados. Todos os tipos. Nós precisamos aprender a limpar o nosso coração de maneira radical, a realmente fazer uma faxina na mente e realmente remover aquilo que nos faz pecar. Mas em segundo lugar, nós olhamos para esse texto e nós reparamos então o contraponto. Se num primeiro momento nós precisamos abandonar o nosso pecado, e nós realmente precisamos abandonar o nosso pecado, lá no versículo de número 7, o texto vai trazer para nós uma lembrança. A ideia de uma lembrança. Vocês, no passado, eram assim também. Vocês já foram assim. Vocês já cometeram esses pecados que estão no 5 e no 8 e no 9. Vocês já cometeram esse pecado. Nós que estamos aqui já passamos por essa fase. Já passamos por essa realidade, a realidade de ser um pecador que ainda não se arrependeu, que ainda não encontrou a Cristo. Todos nós passamos por essa realidade. Mas o texto nos convida a lembrar não do que nós já fomos, mas a lembrar do que Cristo fez por nós.
A partir do momento que nós lembramos o que nós fizemos, o que nós éramos no passado, nós lembramos da onde nós viemos e da onde Cristo nos tirou. Cristo nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz, para o reino do seu amor. Ele nos tira do abandono do pecado, da maldição do pecado. Ele nos tira das correntes da escravidão que o pecado nos aprisiona. E Ele nos traz para um reino de liberdade. Ele nos traz para um reino de alegria, de contentamento, de satisfação, de salvação. Porque Ele mesmo nos lavou com o seu sangue na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos agora termos a força necessária, as ferramentas, as armas, termos aquilo que é necessário para de fato abandonar o nosso pecado. Lembra do que Cristo fez por você. Lembra da onde Cristo tirou você e onde você está hoje. Mesmo diante de um grande sofrimento, mesmo diante das lutas, Cristo tem nos sustentado todos os dias. E esse sustento de Cristo, ele não é um sustento simplesmente ou meramente material, mas ele é um sustento espiritual completo. E esse sustento de Cristo, ele não está só nesta vida, pelo contrário, ele nos sustenta na sua própria eternidade. Ele nos sustenta no livro da vida, ele não nos abandona. E é preciso que a gente então se lembre que nós precisamos sim lutar contra o pecado, de maneira radical, abandonar aquilo que nos faz pecar. Mas nós também precisamos lembrar da graça de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, em ter nos tirado do reino das trevas e ter nos dado vida e vida em abundância. Mas para além disso, eu quero compartilhar com os irmãos também, que nós temos duas listas de pecado aqui. Uma no versículo 5, que fala sobre pecados carnais. Outra no versículo 8 e 9, que falam sobre pecados relacionais, que afetam os nossos relacionamentos. E aí nós temos então o versículo de número 10. E no versículo de número 10 nós temos então a terceira lição. Como é que a gente pode continuar na luta contra o pecado? Como é que nós continuamos nos fortalecendo nessa luta? É muito simples. Nós precisamos, em terceiro e último lugar, continuar nos revestindo de Cristo. Despindo as roupas do velho homem, despindo os nossos pecados, removendo aquilo que nos faz pecar, aquilo que nos afasta de Deus, removendo aquilo que nos leva para o caminho largo da perdição e nos revestindo daquilo que nos leva para Cristo. Revestindo a nossa vida do próprio Senhor Jesus, das suas atitudes, do seu caráter, da sua mansidão, dos seus atributos, da sua personalidade, da sua forma de fazer as coisas, da sua forma de falar, da sua forma de se comportar, da sua forma de agir. Nós precisamos nos revestir da proximidade com Cristo. E assim nós seremos fortalecidos na luta contra o nosso pecado. Nós continuaremos sendo fortalecidos com a identidade de Cristo. Nós continuamos sendo fortalecidos com a força de Cristo. Com quem Cristo é, com o seu sangue, com a sua graça, com aquilo que só Ele pode fazer por mim e por você. Nós precisamos, irmãos, nos revestir de Cristo, abandonar os velhos hábitos, abandonar as velhas falas, as velhas práticas, e começarmos a agir como Jesus age, pensar como Jesus pensa, fazer aquilo que Jesus diz que é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Nós precisamos nos revestir de Cristo. E assim certamente nós continuaremos vitoriosos na luta contra o pecado, firmes nessa luta. E é importante que a gente lembre que essa luta não é solitária. Nós lutamos contra o pecado com a ajuda de Cristo. Nós lutamos contra o pecado com a santidade de Cristo, com a graça, com a misericórdia, com o amor de Cristo, com o relacionamento com Cristo. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos lava, é Ele quem nos purifica, é Ele quem faz com que a nossa luta contra o pecado seja vitoriosa.
Não há outra maneira de vencer o pecado a não ser com a força e com a proximidade que nós temos com o Senhor Jesus. Por isso, irmãos, lembre-se, nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos continuamente lembrar de onde viemos e para onde Cristo tem nos trazido e para onde Cristo tem nos levado. E nós precisamos então nos revestir continuamente de Cristo, abandonando as velhas práticas para que Cristo tome conta do nosso coração e assim nós possamos viver de acordo com aquilo que Ele tem para nós, que é bom, perfeito e agradável. Que Deus assim nos abençoe, que Deus continue ministrando graça nas nossas vidas e nos fazendo vitoriosos contra a luta contra o pecado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus maravilhoso e bondoso, nós te louvamos, nós te exaltamos pela tua graça, pela tua bondade. Diante daquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, nós te agradecemos. Muito obrigado a Deus porque o Senhor tem sido misericordioso e gracioso com as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. E por mais, Deus, que seja difícil lutar contra o pecado, o Senhor também tem nos ajudado. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem cuidado. E nós clamamos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue derramando de graça sobre as nossas vidas, para que sejamos vitoriosos contra o pecado, como é desejo do Senhor para as nossas vidas. Fala conosco, Deus, ministra as nossas vidas, nos ajude, Deus, a vencer essa luta, nos ajude a abandonar de maneira radical aquilo que nos leva a pecar, nos ajude a abandonar o velho homem, as velhas práticas, a velha natureza, para que nós possamos nos revestir do Senhor e da tua vitória contra o pecado. Fortalece as nossas vidas, fortalece as nossas famílias, fortalece cada um de nós, para que possamos continuar glorificando ao Senhor e continuarmos lutando contra o nosso pecado. Cuida de nós, Deus. Cuida desse dia. Abençoa de maneira especial, Deus, as mães hoje. Continua derramando de graça sobre a vida delas, Deus, cuidando, protegendo, zelando por elas. Continua, Deus, fortalecendo as suas vidas. Continua fazendo com que elas continuem ensinando os seus filhos também a lutarem contra o pecado. Continua ajudando elas a ensinarem os seus filhos a viverem de acordo com a palavra do Senhor também. E que assim o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus.